Boa noite, sejam bem-vindos. Fala, engenheiro. Aqui quem fala é o Leonardo Gadia. Eu estou aqui com a live de aquecimento número 6 da Jornada do Engenheiro de Negócios. O nosso evento que vai acontecer quinta-feira agora, dia 30, às 8 da noite, onde a gente vai te mostrar o caminho para você aproveitar a oportunidade de trabalhar com engenharia de negócios, onde você vai ter aí o aproveitamento do que você pode fazer aí no mercado de trabalho, saindo dessa camada puramente técnica e indo para a área de negócios, para onde estão os grandes negócios da engenharia. E aqui eu vou estar te mostrando como que você vai se tornar esse engenheiro de negócios. Então, fica ligado aqui, a gente vai estar te mostrando como o gerenciamento de projetos é uma engrenagem da engenharia de negócios e como isso pode ser importante para você. Gestão de projetos é uma ferramenta que faz qualquer engenharia se tornar uma realidade. Então, você pega o gerenciamento de projetos, desde a hora do planejamento, da iniciação, passando ali por execução, controle, monitoramento e entrega, e é essa ferramenta de gestão que faz um projeto sair do papel, do desenho técnico, e ir para o termo de entrega. É a gestão de projetos que faz esse diferencial aí para você. Então, olha só, o que você vai ver aqui? Vendas técnicas, gestão de projetos, empreendedorismo e entrega de contrato. Olha só, não se esqueça então, dia 30 agora, às 8 da noite, a gente vai estar te mostrando aí esse caminho para você se tornar esse engenheiro de negócios. Bom, pessoal, por que a gente fala tanto em gestão de projetos quando a gente fala em engenharia? Fazer engenharia sair do papel e se tornar aí uma obra executada. Primeiro, porque toda obra de engenharia tem natureza projetizada. O que é isso? Afinal, o que é projeto? Vamos lá. A gente tem aqui no português a ideia de que projeto é o desenho de papel, né? E na verdade não é. Projeto é justamente um esforço temporário, tá? Por que é temporário? Porque tem dia para começar e dia para acabar. E ele é progressivo em etapas e entrega um resultado exclusivo. Isso é projeto. Então, na hora que você olha esse conceito e você olha para as engenharias, você tem ali uma característica comum a todas. Toda obra de engenharia tem dia para começar e tem dia para acabar, é progressivo em etapas e entrega um resultado exclusivo, já que cada projeto é customizado para cada situação específica. E aqui eu estou falando basicamente de engenharia de instalações, que envolve aí sistemas e instalações da área elétrica, da área de engenharia mecânica, da área de engenharia industrial, da área de engenharia agrícola. Né? Então, o que é? São instalações que conseguem resolver problemas específicos, conforme cada necessidade. Então, isso é o legal da engenharia, né? É você justamente entregar uma solução, um sistema, como um organismo vivo que foi feito para atender aquela necessidade específica. E quando a gente fala isso, o que a gente está falando? Todas as obras de engenharia, né, assim como projetos de qualquer outra natureza, então existem projetos na área da engenharia, mas existem projetos de marketing, existem projetos de TI, existem projetos de eventos, existem projetos governamentais, existem projetos corporativos, existem vários tipos de projetos, né? E todos os projetos têm uma característica muito comum. Na engenharia é mais intuitivo a gente pensar isso, mas olha só, toda vez que você vai pensar numa obra de engenharia, né, numa venda de uma solução de engenharia, você tem que estar olhando para essa obra, para essa oportunidade, com 10 perspectivas, né, 10 óticas, 10 olhos, digamos assim, né, 10 pares de olhos. Né? Por quê? Porque toda obra de engenharia, sem exceção, ela vai ter escopo, que é o que você tem que entregar. Então você tem que saber mensurar esse escopo, quantificar ele, saber o que é que tem que ser feito, o que faz parte do que você entrega, o que não faz parte do que você entrega, tá? Quais são os requisitos desse escopo, né? O que é a característica de cada pedacinho que forma aí o sistema como um todo, a instalação como um todo que você está entregando. Então você tem o escopo, o tempo,
Tem obra que tem 3 anos de duração, tem obra que é um mês, tem projeto de intervenção que tem que ser numa madrugada, numa virada de chave. Então, a gente viu aí essa semana passada aí, né, a gente bateu um papo com alguns engenheiros, né? O Daniel, ele comentou, por exemplo, que ele teve uma virada de chave de um shopping, né? Então ele fez o retrofit elétrico de um shopping com o shopping sem poder parar. Trocou o pneu do carro com ele andando. E aí ele comentou, olha, o shopping ficou rodando todo no gerador a diesel enquanto eu fiz a troca da infraestrutura. Você imagina aí, você trocar o pneu do carro com ele andando. Isso aí envolve um projeto, envolve um planejamento e tudo mais. Então você tem um tempo. Esse gerador não ia ficar lá o dia inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro. Tinha um dia para começar, um dia para acabar o uso desse gerador. Então, olha só, recapitulando, então, a gente tem tudo que é de engenharia, que vai se tornar realidade, que vai virar contrato, que vai virar dinheiro, a gente tem o escopo, que é o que a gente tem que entregar, em quanto tempo, e aí o tempo ele é uma variável importante na hora de vender, na hora de você colocar muito dinheiro no bolso. Custo, porque o que você tem que entregar, dependendo do tempo, tem um custo. Se o tempo for maior, pode ser que o custo reduza um pouquinho. Se o tempo for menor, o custo eleva um pouquinho. Qualidade, quais são os requisitos? Por exemplo, eu estou entregando um sistema de energia em que eu tenho que entregar o nível de tensão dos geradores a diesel junto com o fotovoltaico, todo mundo junto em 380 volts. É um requisito. Ponto. Não posso variar a tensão. Eu tenho que atender. E esse sistema já está pronto para integração futura com a concessionária de energia. Entendeu? Seguindo os parâmetros que a concessionária exige. Conforme o projeto aprovado dela, que vai ser instalado no final do ano. Então, são requisitos que eu tenho que atender já agora, na execução de agora. Tá? Então, isso aí está dentro da gestão da qualidade. Escopo, tempo, custo, qualidade, riscos. Quais são os riscos? Você tem risco bom e risco ruim. Por exemplo, eu tenho o risco de um equipamento vir danificado. Eu tenho um risco de eu ter comprado um material na China com um dólar vinculado no dia da compra e 3 meses depois da entrega o dólar ter variado e eu ter que pagar essa diferença. É um risco. Tá? Eu tenho o risco do colaborador de instalação falar que vai lá executar e ele não aparecer e eu ficar numa situação ruim com o cliente final. Sim, é um risco. Né? E existem riscos bons e riscos ruins. Então a gente tem que saber aí, dentro da gestão de projetos, olhar para esses riscos. Né? Recursos humanos, recursos físicos. Será que eu preciso de alugar um caminhão betoneira? Será que eu preciso só da betoneira? Será que eu preciso ter um caminhão para içar, fazer içamento? Então, será que eu tenho que contratar frete? Será que eu tenho que terceirizar a mão de obra? Isso tudo é aquisição de recursos. Né? Então, são recursos, e aí vem a próxima área, que é a aquisição. Então, olha para você ver, já estamos com 7 áreas. Escopo, tempo, custo, qualidade, riscos, recursos, aquisições que tem que ser feitas. Aí você tem a comunicação, como que vai ser tratado toda a transição de informações, tá? Vai ser por e-mail, porque tem que ser documentado? Vai ser por WhatsApp, que é mais rápido, dinâmico, que cria um registro? Será que tem que ser tão urgente e rápido que tem que ser oral, falado? Será que tem que ser uma reunião presencial, com ata de reunião, documentada e assinada por todos? Entendeu? Você, tendo essa maturidade em gestão de projetos, na hora que você vai olhar oportunidades de engenharia, você consegue se respaldar mais, desde a hora comercial até a hora que você está entregando a obra, até a hora da assinatura final. Porque aí no decorrer da obra, por exemplo, foi o que aconteceu comigo, no decorrer da obra, o cliente não quis fechar a obra civis comigo. Ele quis executar lá com o fornecedor dele lá, que era de confiança. Né? Não quis, eu não queria perder a obra, eu falei, beleza, eu entrego aqui as necessidades e você executa para mim. No decorrer da obra, o fornecedor dele de obras civis precisou priorizar os pivôs de irrigação, porque tinha uma questão de prazos, de outorga e tudo mais, e ele falou, você vai ficar aqui de stand-by, tá? E eu vou priorizar uma frente de serviço para eu não perder ali a minha outorga, e depois eu retomo. Falei, ok. E eu fui mensurando. Beleza, 1 semana de atraso eu parado, 2 semanas eu parado, 3 semanas eu parado, 4 semanas eu parado.
7 semanas eu parado. E aí? Ó, registrei tudo, conversei com ele, toda semana avisava, ó, 5, 6, 7 semanas para ele e para o gerente geral dele, para eles verem que eu estava acompanhando. Né? Enviei via WhatsApp, mandei um e-mail ali, aproveitei para colocar no e-mail essa informação, para criar um registro, entendeu? Para me respaldar. Porque no final, na hora do startup, se der algum problema de equipamento, que isso pode acontecer, principalmente quando a gente faz startup em engenharia de instalações, né? E aí eu preciso acionar a garantia. Tá demorando a garantia para atuar, entendeu? Antes do cliente reclamar comigo, eu já estou respaldado. Olha, o senhor atrasou 7 semanas aqui, só nessa frente de serviço. Tá? Então, e teve mais outra frente que demorou mais 4 semanas. Entendeu? Tudo registrado. Para quê? Eu vou tomar pressão? Lógico que eu vou. Eu sou o final da obra, né? Tudo cai em cima de mim. Só que eu estou respaldado. Né? E estou tranquilo, assim, porque do que dependeu de mim, tudo foi executado bem, tudo foi bem direcionado. Então, para mim, não teve esse tipo de desgaste. Né? E, então, olha só, a gente falou de comunicação, né? Às vezes você tem ali. Então, recapitulando: escopo, tempo, custo, qualidade, riscos, recursos, aquisições, comunicação, stakeholders, que são partes interessadas. Quem que está interessado no projeto de engenharia que você está entregando? É o gerente de suprimentos? É o gerente de manutenção? É o gerente de engenharia? É um cliente final? É uma construtora? É um engenheiro da obra? Quem são as pessoas que têm interesse na tua atuação? Quem são as pessoas que estão interessadas na sua entrega? E quem são as pessoas que estão desinteressadas na tua entrega? Porque também vão acontecer pessoas que vão estar desinteressadas. E aí o que você tem que fazer? Você tem que puxar para perto de você as pessoas que têm interesse no que você está ofertando. Né? E se afastar, se proteger dessas pessoas que não têm interesse no que você está ofertando. Então, gestão de projetos, tem aqui, eu falei então 9 áreas, né? E está faltando a 10ª, que é a integração disso tudo, porque o seu dinheiro é limitado. Às vezes você quer encurtar o tempo, você precisa contratar uma ferramenta a mais, que vai ter um custo maior, que vai mexer nas aquisições, que pode alterar o risco de execução, que pode ter que influenciar ali uma comunicação, às vezes vai impactar a vida do interessado, às vezes tem outra pessoa lá dentro da obra que é impactada pela sua frente de serviço, que vai estar desinteressado em você adquirir essa ferramenta. Então você tem que ter uma integração disso tudo. E aí, por que é legal? Gestão de projetos é isso, ela vem, ela engloba o todo. Então, quando você quer dominar a engenharia de negócios, você tem um conhecimento técnico, uma base muito boa técnica, você tem que dominar tecnicamente o que você oferta. E quando você tem noção de gestão do seu técnico fazendo virar realidade, quando você pega o seu conhecimento técnico e olha para ele com 10 perspectivas, com 10 óticas, essas 10 que eu acabei de falar, você passa a dominar a solução. Por quê? Porque cada obra tem um problema específico. O problema de uma obra não é o mesmo de outra. Às vezes você mexe com instalações, por exemplo, de ar-condicionado, e aí você vai fazer uma obra de ar-condicionado para um shopping center. Aí passou um mês, você vai fazer uma obra de ar-condicionado para um hospital. E depois você vai fazer uma obra de ar-condicionado para uma indústria. Cada lugar tem uma necessidade específica, uma performance específica, tem uma atuação específica. E aí você tem problemas específicos. E aí quando você domina o técnico e domina a forma do técnico virar realidade na hora de ofertar isso, lá no momento comercial, quando você já tem esse domínio técnico e o domínio da gestão, a oferta de solução ela é muito mais natural, ela é muito mais tranquila. Entendeu? Até porque você consegue antecipar os problemas, os erros que podem acontecer lá na frente. Por isso que é tão importante para o engenheiro que quer fazer dinheiro, que quer ganhar dinheiro de verdade com a engenharia, ele dominar a gestão de projetos. E aí você não precisa ficar aí preso num MBA de 400 horas, né? Que ainda tem MBAs que são bons e são ruins. Os bons vão custar mais de 20 mil reais por 400 horas, né? Tem aí esses outros aí que
que na verdade só estão vomitando diploma, né, e não ensinam nada. Eu dei aula por 5 anos de gestão de projetos, eu sei o que eu estou falando. Então, o que acontece? Quando você consegue ofertar o seu conhecimento técnico com gestão de projetos, você tem o domínio da solução, a parte comercial ela nem é sofrida. Porque, principalmente, quando a gente tem essa formação mais técnica, você está indo para o campo para resolver um problema específico. Quando você tem a segurança do técnico e você tem a segurança de como esse técnico vai virar realidade, cara, você vai naturalmente atendendo. Qualquer tipo de problema que surgir no meio do caminho, você já consegue antecipar, você já consegue ofertar solução. E o principal, na hora que você está ali conversando, você já consegue antecipar possíveis erros, né? Propor soluções. E às vezes até ali, ó, cara, pô, tem um risco pesado aqui, você já vai mensurando os riscos para a hora de você fazer o seu orçamento, cara, põe um seguro aqui em relação a isso, porque isso aqui pode acontecer, pode dar um problema para a gente. Tá? Então, quando a gente propõe esse tipo de formação para você, eu quero que você consiga aí alcançar os melhores resultados, as melhores soluções. Tá? Então, pensa bem, dominar a gestão de projetos é a engrenagem para você fazer o seu técnico virar dinheiro, virar realidade. Tá? Então, você tem aí, em resumo, na gestão de projetos, 10 áreas de conhecimento, e você tem essas 10 áreas andando por 5 etapas: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Então você tem uma engrenagem, um xadrez, que quando você consegue entender aí as variáveis, as regras, você consegue se diferenciar demais no mercado. Está faltando gente que sabe resolver problema de gente grande. O mercado está desesperado. Vocês viram nas lives aí, você viu na live de terça-feira, você viu na live de segunda, você viu na live de quarta, de sexta. Foram os atores do mercado que contaram. Está faltando engenheiro que sabe resolver problema. Cada um falou, ó, na minha área eu sei que está faltando. Porque, olha só, semana passada a gente conversou com um gerente Latam de desenvolvimento de negócios, a gente conversou com um engenheiro de instalações que virou empreendedor na construção civil, a gente conversou com um engenheiro de instalações que virou empreendedor na indústria, e a gente conversou com um gerente de contas estratégicas, vendedor técnico de data centers. Todos comentaram a mesma coisa, está faltando um profissional que sabe dar solução. E aí a tua segurança para dar essa solução vem do teu técnico e do gerencial. O vendedor técnico ele não tem que ser falastrão, ele não tem que ser piadista. Agora, se você conseguir, no meio do atendimento, quebrar um gelo, às vezes fazer uma pergunta, isso é técnica, tá? Não é que você está indo para ser psicólogo. Mas quando você vai para um atendimento e você consegue quebrar o gelo, consegue trocar uma ideia, você consegue fazer aquele momento ser menos pesado, cara, isso é um baita de um diferencial. Um baita de um diferencial. Não que seja impeditivo. Tá? Eu não consigo. Cara, se você for um cara, um técnico muito eficiente, respeitoso e comprometido, você tem o seu lugar. Agora, se você tiver esse diferencial de lidar com a tratativa, com as pessoas, olhando bem ali a forma de comunicação, olhando bem como que está tratando, fazendo observação, verificando ali, ó, pô, esse cara tem um perfil mais reto, mais dominante. É um cara que é papum. Aí você dá o atendimento papum. Aí se às vezes aquele cara mais conforme que está sendo atendido por você, aquele cara que gosta de ver números, planilha. Na hora que você consegue ali no atendimento com o cara já fazer a leitura do perfil dele e você dá o atendimento que ele gostaria de receber, e no fundo, tanto para o dominante, que é papum, quanto para um cara que é conforme, que gosta de analisar dados, a solução de engenharia é uma só. O negócio é como que você vai apresentar, como que você vai ofertar esse tipo de solução. É isso que vai te trazer um grande diferencial. E eu falei também com os 2 engenheiros de instalações que viraram empreendedores. Eu perguntei, falei, cara, estamos tendo aí alguns engenheiros, né, alguns bacharéis de engenharia. Nem digo que esse cara é engenheiro. Bacharel de engenharia. Ele tem um diploma, mas ele não é engenheiro. Tem uns bacharéis de engenharia que estão trabalhando como Uber. Entendeu? Nada errado com o trabalho. Ele é digno, é honesto. Agora, é um desperdício. E aí,
Para os dois que eu perguntei, foi a mesma pergunta. Se o cara que rala como Uber 6 dias da semana, 12 horas por dia, se o cara tá ralando ali, ó, trânsito, buzina, quase bate, confusão, risco de assalto, risco de batida, estresse, cansaço físico. Se o cara dedicar com essa mesma energia que ele dedica ao Uber, se ele dedicar a estudar a área comercial técnica, a área de vendas técnicas, da formação que ele quiser, porque ele é engenheiro, ele já tem uma capacidade natural de entender a física e a matemática aplicada à vida real. Ele, por 5 anos, ele se formou para isso. O cara tem capacidade. Isso é indiscutível. Tá? Ele consegue. Se esse cara, com essa formação, dedicar igual ele dedica ao Uber para as outras funções, meu amigo, ele vai tirar 30, 20, 30 mil reais por mês. Com certeza. Com certeza. Trabalhando 6 dias por semana, 12 horas por dia, eu aposto, se o cara for dedicado, estudar certo, fazer certo, ele vai conseguir. Eu tenho certeza do que eu estou falando. E, para não dizer que sou eu que estou falando também, as outras pessoas confirmaram. O negócio é não ser acomodado, o negócio é ter ali compromisso, ter fome, fome de vencer, fome de vender, fome de seguir em frente. Esse profissional que tem aí conhecimento técnico, conhecimento de gestão e está olhando lá, ele não vai ter dúvida quanto a isso. E aí eu estou te falando então isso. Você está aqui diante de uma oportunidade em que você vai aprender, né, todas as engrenagens da engenharia de negócios, desde orçamento técnico, desde venda técnica, desde entrega com gestão e postura de empreendedorismo, postura de dono. E aí, quando você tem isso aqui tudo aqui para entregar, e eu tô te falando que você vai receber isso tudo mastigado, sem ter que dar a volta, sem ter que aprender, entendeu? Você vai ter que estudar o que está sendo ofertado. E aí eu te falo isso tudo, e você me fala que minha área não é promissora para a área de gestão, a minha formação de engenharia é em outra área, eu não sei fazer negociações e vendas. Olha, eu vou te falar um negócio. Eu já rodei muita obra. E o que eu já vi? Eu já vi muito engenheiro civil ganhando muito dinheiro com usina fotovoltaica. E aí eu estou falando de muito dinheiro que o cara era PJ, 100% variável, a remuneração dele era de 5%, vendendo obra acima de 1 milhão. Então, para cada milhão que ele vendia, era 50 conto, que ele colocava no bolso. Vai falar que esse engenheiro não era empreendedor? Ele era um baita do empreendedor. Primeiro, que ele não tinha ganho fixo. Segundo, porque ele era 100% variável e ele sabia que se ele vendesse, ele ganhava. Se ele não vendesse, ele não ganhava. Você quer um profissional que está peitando o risco maior do que esse? É tudo empreendedor. Todo empreendedor é isso. O empreendedor, ele não tem a segurança do salário no final do mês. Ele não tem. Tá? Ele troca isso. Ele troca as férias, ele troca 13º pelo risco de ganhar mais. Mas ele está correndo risco. Tá? Ele pula numa correnteza e vai nadar contra a correnteza. Isso é o Brasil. É um empreendedor no Brasil. Ele está nadando num rio contra a correnteza. E ele vai. E ele confia. Confia na abraçada dele, ele confia no ritmo dele, ele confia no compromisso que ele tem com ele próprio e vai. Então eu já vi engenheiro civil ganhando mais de 50 pau por mês vendendo usina fotovoltaica. Vai falar que a área do engenheiro civil é promissora para vender usina? Não é. O cara tem capacidade técnica, estudou, consegue ofertar solução. Então você não pode achar que simplesmente a sua área de engenharia não é promissora, porque você pode fazer qualquer coisa. E aonde eu aprendi a trabalhar, que foi numa empresa de engenharia de sistemas térmicos, eu vi muito engenheiro eletricista se destacando lá, vendendo solução de ar-condicionado, que é uma atribuição da engenharia mecânica. Mas como vendedor técnico de solução, o cara se destacava e ganhava dinheiro. Você não gosta de dinheiro? Eu acredito que você gosta de dinheiro mais do que você gosta da área técnica. Por isso que eu trago aqui essa oferta. E o principal é que isso fomenta o empreendedorismo. No fundo, é pelo empreendedorismo que a gente está aqui. Eu quero que você abra a tua empresa, empregue pessoas, distribua renda. É isso que a gente precisa. É isso que o Brasil precisa. Para implodir o sistema de dentro para fora.
Você é agente disso, você é capaz. Não tem segredo. Qualquer pessoa com dedicação, fazendo o que tem que ser feito de forma correta, e fazer o que tem que ser feito é disciplina, né? Fazer o que tem que ser feito com ou sem vontade. Isso é disciplina. Tá? Vai conseguir alcançar aí o resultado financeiro, vai conseguir distribuir renda, vai ajudar pessoas a ganharem um salário aí e proporcionar uma condição de vida melhor para os filhos, para a esposa, para a família em geral. Tá? Então, olha só, eu entendo perfeitamente esse seu sentimento de achar que a sua área não é para isso. Eu senti isso, eu era da área elétrica trabalhando na área de sistemas térmicos, que é a atribuição da engenharia mecânica. Eu achava que não, mas eu estava enganado. E eu sou prova viva disso, que eu consigo. Se eu conseguir, você consegue, entendeu? Então, achar que somente o teu CREA na tua área vai ser o suficiente para você, você está equivocado. Você pode muito mais. Você pode muito mais, você pode ter certeza disso. Tá? Gestão de projetos é tão ligado com obras de engenharia que até a parte comercial se beneficia disso. Porque lá na parte comercial, quando você consegue ali fazer o atendimento, já mostrando que você tem maturidade gerencial de engenharia, para falar de escopo, de tempo, compatibilização de cronogramas físico-financeiro, meu amigo, você sai lá na frente na negociação. O comprador, ele sente muito mais confiança de lidar com você. Tá? E por quê? Isso aqui, gestão de projetos, ele é para você que tem esse sentimento em relação ao mercado de engenharia. Se você está sentindo que o mercado está faltando gente boa, você está certo. Está faltando gente que sabe resolver problema. Tá? Isso aí, você não tenha dúvida disso. Tá? Se você tem esse sentimento que o mercado está saturado, você está um pouco frustrado, eu vou te falar, é porque você está mexendo no lugar errado. Tem uma infinidade de oportunidades aí na área comercial técnica. E aí você viu o Eduardo Salles da Schneider falando que na área dele ele vê que está faltando profissional. Você viu o Murilo, que é da área de HVAC industrial, falando que na área dele está faltando profissional. Você viu o Daniel, da área de engenharia de instalações, na construção civil, falando que está faltando profissional. Você viu todo mundo conversando que está faltando profissional. E aí eu te desafio. Pergunta a um empreendedor da engenharia se está faltando ali um comercial técnico bom, um cara que sabe fechar negócio, que sabe botar negócio para dentro, se está faltando esse tipo de profissional. O empreendedor vai chorar, né, para você, entendeu? Então o mercado está saturado no lugar errado. Tá? Tem lugares que está o oceano azulzinho, que é a parábola que eu falei do oceano azul, para quem não pegou. O oceano, ele é um lugar onde você vai trabalhar. O oceano que está ali cheio de tubarão, os caras dando mordida um no outro, sangrando, né? Aquele leilão por preço, aquela briga maluca. Aquilo ali é um oceano mais vermelho de sangue, de tanta mordida que uns estão dando uns no outro. E aí, quando você diferencia o teu serviço, o teu portfólio, a tua entrega, você vai para um oceano que não tem tanto tubarão, porque você já está diferenciado. São menores as brigas. Às vezes tem tanta oportunidade que você e os outros tubarões podem até dividir. Fala, cara, pega essa aí que na próxima eu pego, a gente vai ajudando, porque vocês não conseguem entregar. Entendeu? Vocês não estão numa briga por sobrevivência no Oceano Azul. E é engenharia de negócios, gerenciamento de projetos, vendas técnicas. Isso é totalmente Oceano Azul. Para todo tipo de engenharia. O gerente de projetos ele é um maestro da obra. Ele não precisa, como o maestro, ele não precisa tocar o violino, tocar o tambor, trocar os instrumentos de corda, mas ele sabe coordenar tudo. Que hora que entra um instrumento, que hora entra outro, que hora entra o outro, que hora entra o outro. Ele sabe coordenar tudo. O vendedor de obras técnicas é isso. Ele não está lá na obra executando, não, mas a obra está toda na cabeça dele, na proposta técnica, na solução que ele está ofertando. O cara é um maestro da obra. Entendeu? E tem um maestro de execução. Ele é o compositor, né? Se a gente for ter essa analogia. Mas é isso. E o próprio PMBOK fala isso, tem essa analogia do maestro, para você ter uma noção do quanto é natural isso. Tá? Então, se você tem um interesse em se desenvolver, ter uma melhoria pessoal, tenha certeza que engenharia de negócios é para você. Você vai aprender a melhorar a tua comunicação, a melhorar a tua tratativa com as pessoas. Você vai aprender a olhar a obra como um todo. Você vai aprender a vender. Todo mundo é vendedor. Todo mundo, sem exceção.
fora da engenharia. Você é vendedor desde criança. Na sua casa você tinha que vender a sua ideia para sua mãe, para seu pai, para você conseguir alcançar o que você queria. Você teve que vender aquela ideia. Você teve que se vender ali para sua namorada, ali quando você, antes de namorar com ela. Você teve que se vender, ou para o namorado, né? Para as engenheiras aí. Você tem que se vender o tempo inteiro. Você teve que se vender para conseguir um emprego. Você teve que se vender você teve que vender o seu peixe, né? Quem você é, que profissional você é. Todo mundo é vendedor, tá? No fundo é isso. A gente só tem que ressignificar, tá? Nenhuma obra acontece sem a intervenção de um vendedor. O vendedor é a fagulha, é o gatilho, né? É o disparo, tá? Então, se você busca por reconhecimento da importância de ter habilidades comerciais, aqui também é o local para você, tá? A gente vai te ensinar exatamente como que você vai conseguir se destacar nesse mercado. E depois que você dominar as vendas, você vai olhar assim e falar, cara, eu domino o maior medo de todo empreendedor, que é o medo de não ter obra, porque você vai conseguir colocar um monte de obra no radar. E aí, aqui a gente também vai te mostrar, dentro da engenharia de negócios, que não é só vender, é vender bem e vender a obra certa. Tem obras que são certas para serem vendidas. Porque todo o crescimento da empresa acontece ali no comercial. Aí você vai ali aprender a parte de vendas estratégicas, que é essencial. Vendeu, tem que entregar. Então você tem que vender certo. Vender o que a sua capacidade de entrega dá conta. Vender um plano que te permite ter crescimento. Isso vai ser legal, tá? E você, se você está com essa percepção de que está tendo oportunidades e que existem dificuldades específicas para você aproveitar essa oportunidade, esse treinamento, esse curso também é para você. Tá? Eu tenho certeza que você vai se diferenciar, que você vai alcançar aí resultados diferentes. Tá? No fundo é isso. Eu peço para vocês, vejam as lives da semana passada, a gente entrevistou, né, a gente conversou, na verdade, com dois engenheiros de instalações que viraram empreendedor, né, e a engenharia de instalações é justamente essa engenharia de solução, e a gente conversou com dois vendedores técnicos de duas multinacionais, o Eduardo Salles da Schneider Electric e o Leandro Costa da Honeywell. Os dois trabalham com soluções para multinacionais. Todo mundo está comentando, está tendo oportunidade, está faltando gente boa, gente comprometida, gente que gosta de resolver problema. Né? Então, é isso. O que eu trago para vocês é justamente essa oportunidade de você conseguir aí fazer vendas high ticket, fazer vendas de contratos acima de 7 dígitos, conseguir aí boas comissões, conseguir boas margens de lucro. Que a margem de lucro, você vendeu, tira imposto. Aí você tem que tirar os custos do que você comprou de material, de produto, você tem que tirar os custos de execução, você tem que tirar as despesas da tua empresa. Depois que você pagou, então, imposto, custo de produto, custo de serviço, despesas, depois que você foi pagando tudo, investimentos e tudo mais, lá no final você tem uma margem. Essa margem tem que ser boa, ela tem que construir caixa para você. E aí a gente vai te mostrar isso. Cada obra tem um caixa específico. Quando você vende uma obra, você já tem estimativa do que essa obra vai colocar ali no teu caixa. Já pensou? Você vender uma obra com confiança de que você está vendendo certo. Não vender aquela obra que você está com dúvida. Será que eu orcei certo? Nossa, será que eu assino? Pô, o cara me pediu 5% de desconto. Eu posso dar esse 5% e vai sobrar dinheiro para mim? Eu tenho possibilidades reais, né? Não no achismo, de reduzir um custo aqui, compensar um desconto que eu estou dando. Pô, eu sei faturar direto material para diminuir bitributação e conseguir aí ter uma margem melhor. Estudo engenharia de negócios. Estudo faz o engenheiro botar dinheiro no bolso. Tá? Isso fortalece o empreendedorismo, que é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui pelo empreendedorismo. Você é agente do empreendedorismo. Seja vendendo, seja como um vendedor empreendedor, seja como um empreendedor vendedor. Porque todo empreendedor tem que ter mentalidade de vendedor. Isso é natural.
Se você tiver um empreendedor que não pensa em vendas o tempo inteiro, esse cara está com algum problema. Ele tem que pensar em vendas. Todo empreendedor tem que pensar em vendas, ele tem que respirar vendas, tá? Então é isso que a gente traz para você, tá? E agora você já conhece essa área da engenharia que te permite ganhar dinheiro com vendas high ticket, com vendas 7 dígitos, vendas acima de 1 milhão. Ah, mas eu não dou conta ainda de 1 milhão. Pô, então vende acima de 100 mil, venda de 6 dígitos, vende acima de 6 mil até ali, vai engrossando a casca, vai aprendendo ali a engrenagem de entrega. Depois você consegue logo pegar um de 7 dígitos. E aí as margens são de 15%, 20%. Entendeu? Quer saber fazer isso? Você sabe formar o seu preço? Você sabe ali usar aquele multiplicador que é o que você tem que usar para pagar as suas contas, para pagar a água, a luz do seu escritório, o seu aluguel, secretária, contador. Você sabe fazer esse tipo de cálculo? É a engenharia de negócio que vai te ajudar com isso. Você pode ter certeza, certo? Então, essa aqui é uma live em que estou te mostrando como o gerenciamento de projetos é a engrenagem da engenharia de negócios. E a gente vai detalhar mais ainda na próxima quinta-feira, dia 30 de janeiro, às 8 da noite, na Jornada do Engenheiro de Negócios, onde a gente vai te mostrar como você vai conseguir se tornar esse engenheiro que fala de negócios, que usa o seu conhecimento técnico, que usa o seu conhecimento de gestão aliado ao técnico para conseguir ofertar a solução de engenharia. E aí você vai ver que as habilidades comerciais são técnicas. Técnicas. São mapeadas. Tem uma fórmula, tem um método, tem um jeito certo de fazer pergunta, tem um jeito certo de ofertar a solução. E eu quero que você consiga empreender e consiga gerar muito emprego e gerar muita distribuição de renda. Certo? Então conta comigo aqui, quinta-feira, dia 30 de janeiro, às 8 da noite, onde a gente vai estar falando disso na jornada do engenheiro de negócios. Amanhã a gente vai bater um papo com o Enoch, que é o doutor irrigação, onde a gente vai falar de vendas técnicas e gerenciamento de projetos no agronegócio, onde eu tenho um case aí que está sendo entregue aí, né, de uma usina fotovoltaica que ajuda 3 geradores a diesel a reduzirem o consumo de diesel em uma fazenda que não tem energia da concessionária. Tudo está acontecendo lá desconectado da concessionária. São 650 hectares irrigados. Então amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e quinta-feira a gente tem aí a jornada do engenheiro de negócios. Eu fico aguardando você, hein? Vamos junto. Manda sua pergunta, manda suas considerações, a gente vai estar respondendo aí. Né? O portal nosso aqui no Instagram é seu, na verdade. A gente está aqui para poder te ajudar a tirar suas dúvidas, a tirar qualquer tipo de ideia que esteja te limitando a conseguir alcançar aí os resultados financeiros que você merece, que você dá conta. Vou ver aqui se tiver mais algum comentário aqui que vocês me mandem. Não tem aqui ainda comentários, mas fico à disposição de todos aí. Muito obrigado e a gente vai falando. Um abraço e boa noite.